O castelo de Soria Moria. Era uma vez um casal de vida simples, que teve um filho de nome Alvor. Desde o princípio, foi ele um garotinho indesejoso de levar a cabo todo e qualquer trabalho. Tudo o que fazia, era sentar-se no meio das cinzas para remexê-las. Seus pais queriam que aprendesse muitas coisas, mas em lugar nenhum Alvor permanecia. Após 2 ou 3 dias, sempre escapava de seu mestre, corria para casa e sentava-se no canto da chaminé, para cavalcar as cinzas novamente. Certa feita, no entanto, o capitão de um navio veio ter com ele e lhe perguntou se não gostaria de acompanhá-lo mar adentro, a fim de contemplar terras estrangeiras. E, uma vez que o menino gostaria de fazê-lo, não tardou para que se aprontasse. Por quanto tempo navegaram, desconheço, mas após um longuíssimo período, veio uma tempestade pavorosa. Quando terminou e tudo regressou à calmaria, eles não sabiam onde estavam, pois tinham sido levados a uma costa estranha, da qual ninguém tinha conhecimento algum. Como não havia vento, todos simplesmente ficaram imóveis, ao que Alvor pediu autorização ao comandante para descer a costa e observar em derredor, pois preferia fazer isso a ficar ali deitado e dormir. Porventura te julgas em condição de ir aonde possam ver-te? Disse o comandante. Não tens traje além destes trapos, com que andas por aí. Alvor continuou a implorar por sua permissão, conseguindo-a enfim. No entanto, deveria retornar tão logo o vento começasse a soprar. Ele foi então à costa. Tratava-se de região encantadora, onde quer que estivesse, encontrava planícies amplas, com campos e prados, mas não via ninguém. O vento começou a soprar em seguida, porém Alvor achava que ainda não tinha visto bastante, e quis caminhar um pouco mais, a fim de tentar encontrar alguém. Então, após breve período, deparou-se com uma grande estrada, tão aplanada que seria possível rolar por ali um ovo sem quebrá-lo. Alvor caminhou, e, quando a noite se aproximou, viu à distância um enorme castelo em que havia luzes. Como estivera andando o dia todo, e não trouxera nada consigo para comer, sentia-se terrivelmente faminto. Não obstante, quanto mais chegava perto do castelo, mais seu medo crescia. Ali estava acesa uma lareira. Alvor adentrou a cozinha, que era mais suntuosa do que qualquer outra que ele jamais contemplara, e onde havia vasilhames de ouro e prata, mas nenhum ser humano. Estando Alvor no local já há certo tempo, sem que, porém, ninguém aparecesse, ele se introduziu e abriu uma porta. Do lado de dentro, uma princesa estava sentada à sua roda de fiar. Mas que? Gritou ela. Porventura um cristãozinho pode vir até aqui? O melhor que podes fazer é retornar, caso contrário, o troll chegará para devorar-te. Um troll com 3 cabeças mora aqui. A mim, seria igualmente agradável se tivesse outras 4, pois me divertiria muito ao vê-lo, declarou o jovem. Tampouco partirei, pois mal nenhum cometi. Deves, porém, dar-me algo para comer, pois estou terrivelmente faminto. Alvor satisfeito, a princesa quis saber se ele poderia empunhar a espada que pendia da parede, mas o menino não conseguiu. Não era capaz sequer de erguê-la. Nesse caso, deves beber daquela garrafa, que pende a seu lado, pois é isso que o troll faz sempre, que sai e deseja usar a espada, disse a princesa. Alvor deu um gole, e, num instante, viu-se capaz de menear a espada com grande tranquilidade. Pensava então, que já estava passando da hora de o troll dar as caras, e foi nesse exato momento que ele apareceu, ofegante. Alvor se pôs atrás da porta. O tetu, disse o troll ao passar a cabeça pela porta. Pelo cheiro, o sangue de um cristão esteve aqui. Você logo descobrirá que sim, exclamou Alvor, que cortou todas as suas cabeças. A princesa ficou tão contente ao se ver liberta, que se pôs a dançar e cantar, mas logo recordou-se de suas irmãs, e falou: Ah, se ao menos minhas irmãs também estivessem livres, onde se encontram elas? Quis saber Alvor. Então a princesa lhe respondeu: Uma fora levada por um troll até seu castelo, que ficava a 6 milhas de distância, a outra fora conduzida a um castelo localizado mais 9 milhas adiante. No entanto, disse ela, deves antes me ajudar a tirar este cadáver daqui. Alvor estava tão forte, que retirou tudo de vista, e muito rapidamente limpou e arrumou todas as coisas. Ambos, felizes, então comeram e beberam, e na manhã próxima, o jovem partiu sob a luz parda do alvorecer.
Alvor não se deu descanso, caminhando ou correndo ao longo de todo o dia. Quando avistou o castelo, tornou a ficar um pouco temeroso. Era muito mais esplêndido do que o outro, mas também ali não havia ser humano à vista. O jovem então adentrou a cozinha, onde mais uma vez não se demorou, passando direto. Mas o quê? Porventura ousa vir até aqui um cristãozinho? Gritou a segunda princesa. Já não me recordo quanto se passou desde que eu mesma cheguei, mas durante todo esse tempo jamais vi cristão. Melhor será se partires o quanto antes, pois mora aqui um troll de 6 cabeças. Não partirei de modo algum, disse Alvor. Não o faria, nem se ele tivesse outras 6. Mas ele te engolirá vivo, decretou a princesa. As palavras dela, porém, foram em vão, pois Alvor não partiria. Temia o troll, mas desejava um pouco de carne e algo para beber, pois a viagem lhe fizera faminto. Ela então lhe deu tanto quanto bastava e tentou, mais uma vez, convencê-lo a partir. De modo algum, disse Alvor. Não partirei porque nada fiz de errado, e não tenho motivos para ter medo. Ele pouco se importará com isso, disse a princesa, pois se apoderará de ti impiedosamente. Como, porém, não desejas ir, tenta, se fores capaz, empunhar aquela espada que o troll usa em combate. Alvor não conseguiu manejar a espada, disse-lhe a princesa portanto, que bebericasse do frasco, que pendia a seu lado. Ao fazê-lo, o jovem se mostrou capaz de empunhar a arma. O troll chegou logo em seguida, e era tão grande e corpulento, que se via forçado a ficar de lado para adentrar a porta. Assim que sua cabeça passou por ela, ele bradou: Utetu, sinto aqui odor de sangue cristão. Com isso, Alvor cortou-lhe a primeira cabeça, passando então as outras. A princesa ficou profundamente contente, mas logo recordou-se de suas irmãs, e desejou que também elas estivessem livres. Alvor julgou que seria possível consegui-lo, e quis partir de imediato, mas não sem antes ajudar a princesa a remover o corpo do troll dali. Por isso, só conseguiu viajar na manhã seguinte. O caminho que conduzia ao castelo era longo, e para chegar ali a tempo, foi necessário caminhar e correr. Avançada a noite, o jovem enfim o avistou, e era muito mais deslumbrante do que os outros 2. Dessa vez, ademais, Alvor não ficou, nem um pouco apavorado, adentrando a cozinha, e seguindo direto para a parte de dentro, onde uma princesa mais bela do que qualquer outra estava sentada. Ela voltou a dizer o mesmo que as anteriores haviam dito, isto é, que jamais um cristãozinho estivera naquele lugar desde sua chegada. Em seguida, rogou-lhe que retornasse, sob o risco de que um troll comesse vivo. O troll tinha 9 cabeças, disse-lhe a princesa. Se ele tivesse ainda outras 9 além das 9, e até mesmo mais 9, eu não partiria, respondeu Alvor, que então se pôs ao lado da estufa. Graciosamente, a princesa suplicou que regressasse, a fim de evitar que fosse devorado pelo troll. Alvor, no entanto, declarou: deixa que ele venha quando bem entender. Ela então lhe ofereceu a espada do troll, e ordenou que bebericasse do frasco para conseguir manejá-la. Nesse mesmo instante chegou o troll, resfolegante. Muito maior e mais robusto do que os outros, também precisou ficar de lado para passar pela porta. Utetu, que cheiro de sangue cristão sinto aqui! Exclamou. Alvor cortou-lhe em seguida a primeira cabeça e passou as outras. A última era mais rija, e o obrigou ao mais árduo trabalho que tivera de levar a cabo na vida, mas o jovem nutria a certeza de que era forte o bastante para consegui-lo. Todas as princesas foram então ao castelo e voltaram a se reunir. Jamais haviam ficado tão felizes. Estavam também fascinadas com Alvor e Alvor com elas, de modo que ele deveria escolher a que mais lhe aprovesse. Das 3 irmãs, contudo, a mais nova era a que mais o amava. Alvor, porém, mostrava-se tão estranho, pesaroso e quieto que as princesas quiseram saber se ele sentia saudades de algo e se não gostava de estar com elas. Alvor respondeu que gostava, sim, pois elas tinham o bastante para viver, e ele se sentia um tanto confortável ali. No entanto, ansiava por ir para casa, uma vez que seu pai e sua mãe estavam vivos, e ele nutria forte desejo de vê-los de novo. Segundo as princesas, tratava-se de algo que podia ser feito com facilidade. Irás e voltarás em plena segurança, se seguires nosso conselho, comentaram.
Alvor então lhes disse que não faria nada que elas não quisessem. Em seguida, as princesas o vestiram de modo tão deslumbrante, que ele ficou parecido com o filho de um rei. Num de seus dedos, puseram um anel que lhe permitiria ir e voltar quando assim o desejasse, mas o alertaram de que não deveria, nem jogar o objeto fora, nem dizer a outrem como elas se chamavam. Caso contrário, toda a sua magnificência teria fim, e ele jamais as veria novamente. Ah, mas se eu estivesse em casa mais uma vez, ou se minha casa ficasse aqui, exclamou Alvor. Tão logo expressou seu desejo, foi atendido. Antes que caísse em si, pegou-se do lado de fora da casa de seu pai e de sua mãe. A escuridão da noite caía, e quando seus pais viram entrar um estranho tão sublime e altivo, ficaram de tal modo espantados, que passaram a fazer-lhe reverências. Alvor perguntou-lhe se poderia passar a noite ali. De modo algum. Não temos condições de vos oferecer abrigo, disseram, uma vez que não possuímos nada, do que é necessário, quando se recebe um grande lorde como o senhor. Melhor será que subais até a fazenda. Ela não fica longe, é possível ver as chaminés daqui. Lá o senhor terá tudo em abundância. Alvor não deu ouvidos a nada daquilo. Estava determinado a permanecer onde estava. Os dois, porém, não arredaram o pé, e lhe disseram que deveria seguir até a fazenda, onde poderia conseguir carne e bebidas, ao passo que eles não possuíam sequer uma cadeira para lhe oferecer. Nada disso, disse Alvor. Não irei para lá até que amanheça, deixai-me passar aqui a noite. Posso me sentar pela lareira. Não havia como se opor àquilo, e assim Alvor se sentou perto da lareira, e começou a cavocar as cinzas como costumava fazer no passado, quando ficava ali a passar o tempo. Os dois falaram muito, e sobre muitas coisas, contando-lhe ora isto, ora aquilo. Por fim, Alvor quis saber se haviam tido filhos. Sim, responderam-lhe. Tinham um menino chamado Alvor, mas não sabiam para onde fora, e sequer eram capazes de dizer se estava morto ou vivo. Mas, porventura não seria eu? Perguntou Alvor. Eu o conheço muito bem, disse a senhora, pondo-se de pé. Nosso Alvor era tão desocupado e preguiçoso que nada fazia. Além disso, era tão maltrapilho que um furo se ligava a outro em toda a sua roupa. Alguém como ele jamais se tornaria um homem como o senhor. Logo em seguida, a senhora teve de ir à lareira, a fim de atiçar o fogo, e, assim que a labareda iluminou Alvor, como costumava fazer quando ele permanecia em casa cavocando as cinzas, ela o reconheceu. Deus do céu! Alvor, és tu? Disse, e os dois foram tomados de uma felicidade tão grande, que não havia limites para ela. O jovem teve então de contar tudo, o que lhe havia ocorrido, e a senhora ficou tão contente que quis levá-lo até a fazenda, a fim de exibi-lo às garotas, que outrora o tinham desdenhado. Ela foi na frente e Alvor a seguia. Quando chegou lá, contou-lhes como Alvor retornara para casa, e que agora veriam o quão deslumbrante estava. Parece um príncipe, declarou ela. Veremos que se trata do mesmo maltrapilho de sempre, disseram as garotas, meneando a cabeça. Nesse mesmo instante entrou Alvor, e as garotas ficaram tão desconcertadas, que deixaram suas túnicas aos pés da chaminé, e fugiram trajando tão somente as anáguas. Quando retornaram, estavam tão constrangidas que mal ousavam olhar para o rapaz, diante de quem haviam sempre se mostrado orgulhosas e arrogantes. Mas, vos julgáveis tão belas, e tão delicadas que ninguém vos poderia igualar, disse Alvor. No entanto, deveríeis ver a princesa mais velha que libertei. Pareceis meras pastoras se comparadas a ela, e a segunda também é muito mais bela que vós. A mais nova, porém, que é a dona do meu coração, supera em beleza tanto o sol quanto a lua, como gostaria que estivessem aqui, para que pudesseis contemplá-la. Mal ele havia dito isso, estavam elas a seu lado. Alvor, no entanto, ficou profundamente triste, pois as palavras que as três lhe haviam dito vieram-lhe à cabeça. Na fazenda, um grande banquete foi logo preparado para as princesas, a quem muitas reverências eram prestadas. Elas, porém, não queriam ficar por ali. Desejamos descer até a casa dos teus pais, disseram Alvor. Sairemos e contemplaremos o que há ao redor. Ele as acompanhou até o lado de fora, e todos chegaram a um grande lago próximo à casa da fazenda.
Muito perto da água havia um belo banco de cor verde, no qual as princesas quiseram se sentar durante uma hora, pois acreditavam que seria aprazível ficar ali e observar a água. Elas ali se sentaram. Passado pouco tempo, a princesa mais nova declarou: "Gostaria também de pentear um pouco teu cabelo, Alvor." Então Alvor repousou a cabeça em seu colo, ela o penteou, e, muito em breve, ele adormeceu. Em seguida, ela retirou dele o anel e colocou no lugar outro, dizendo às irmãs: "Abraçai-me do mesmo modo como vos estou abraçando." Gostaria que estivéssemos no castelo de Soria Moria. Quando Alvor acordou, descobriu que havia perdido as princesas e começou a chorar e se lamentar. Estava tão infeliz que seria impossível consolá-lo. A despeito das súplicas de seu pai e de sua mãe, ele não quis permanecer. Antes, despediu-se deles, e disse-lhes que jamais os veria novamente, pois, caso não encontrasse as princesas mais uma vez, viver não lhe valeria a pena. Tendo consigo 300 dinheiros, Alvor os colocou no bolso, e partiu. Uma vez percorrida certa distância, encontrou um homem com um cavalo aceitável. Porque ansiava por comprá-lo, começou a barganhar. "Bem, eu não cheguei a cogitar vendê-lo", disse o homem. "Mas se chegássemos a um acordo, quem sabe?" Alvor perguntou quanto ele desejava pelo animal. "Foi pouco que dei por ele, e de fato não vale muito. Para montar, trata-se de cavalo excelente, mas não consegue puxar nada. Sempre será capaz, no entanto, de transportar tua sacola com as provisões, e também tu, caso alternes entre caminhar e montá-lo." Chegaram enfim a um acordo quanto ao preço, e Alvor pôs a sacola sobre o cavalo. Às vezes, caminhava, às vezes montava o animal. À noite, deparou-se com um campo verdejante, onde erguia-se uma enorme árvore, sob a qual se sentou. Em seguida, deixou solto o cavalo, e deitou-se para dormir, mas não sem antes retirar do animal a sacola. Ao alvorecer, Alvor partiu de novo, pois não se sentia disposto a descansar mais. Caminhou e montou o dia inteiro, através de uma extensa floresta com trechos verdes enormes, que cintilavam de modo um tanto deslumbrante entre as árvores. Ele não sabia onde estava, nem para onde seguia, mas jamais se demorava, ao chegar a um desses trechos verdejantes, mais do que o necessário, para que o cavalo se alimentasse um pouco, enquanto ele mesmo se valia de sua sacola de provisões. Alvor caminhou e cavalgou assim, sob a impressão de que a floresta jamais encontraria termo. Entretanto, na noite do segundo dia, pôde enfim vislumbrar uma luz por entre as árvores. "Se ao menos houvesse gente ali, eu poderia me aquecer e conseguir algo para me alimentar", pensou. Quando Alvor chegou ao local donde a luz vinha, avistou uma casinha deplorável, por cuja vidraça pôde ver um casal de idosos. Pareciam os dois muito velhos, grisalhos como pombos, e o nariz da senhora era tão comprido que ela se sentava à chaminé e o utilizava para atiçar o fogo. Boa noite", disse a velha maltrapilha. "Que encargo poderia trazer-te a estas bandas?" Mais de 100 anos se passaram, desde que pisou por aqui um cristão. Alvor contou-lhe que desejava chegar ao castelo de Soria Moria, e quis saber se ela conhecia o caminho até lá. "Não", respondeu a velha, "o caminho eu desconheço, mas a lua logo se fará presente, eu lhe perguntarei, e ela nulo saberá dizer." A lua pode ver o castelo com facilidade, uma vez que brilha sobre todas as coisas. Quando então a lua se fez clara e cintilante sobre a copa das árvores, a velha saiu. "Lua, lua", gritou. "Não poderias revelar o caminho para o castelo de Soria Moria?" "Não", respondeu a lua, "isso não vos posso dizer, pois quando lá brilhei, havia diante de mim uma nuvem." "Espera um pouco mais", disse a velha a Alvor, "pois o vento do oeste logo se fará presente. Ele saberá a resposta, uma vez que, suavemente ou não, sopra por toda parte." E, ao voltar para dentro: "Mas que? Tens um cavalo também? Ah! Solta o pobrezinho em nosso pequeno pasto cercado. Não o deixes faminto à nossa porta. Será que não o trocarias comigo? Temos aqui um par de botas velhas, com as quais podes percorrer 6 quilômetros num só passo. Fica com elas em troca pelo cavalo, e assim chegarás mais rapidamente ao castelo de Soria Moria." Alvor anuiu sem pensar 2 vezes, e tão contente ficou a velha com o cavalo que esteve prestes a dançar.
pois agora também eu conseguirei cavalgar até a igreja, disse. Alvor não desejava descansar e quis partir de imediato. A velha, no entanto, disse-lhe que não havia motivo para pressa. Deita-te sobre o banco e dorme um pouco, pois não temos cama alguma a oferecer-te, declarou ela. Ficarei à espera do vento do oeste. Em pouco tempo, chegou o vento do oeste com um rugido tão alto, que fez as paredes rangerem. A velha saiu e bradou: Vento do oeste! Vento do oeste! Podes revelar-nos o caminho para o castelo de Soria Moria? Há alguém aqui que gostaria de ir até lá? Sim, eis que o conheço bem, disse o vento do oeste. É exatamente para lá que sigo, a fim de secar as roupas para o casamento que ocorrerá. Caso tenha pés velozes, o interessado poderá acompanhar-me. Do lado de dentro precipitou-se Alvor. Precisarás ser rápido caso queiras ir comigo, decretou o vento do oeste, que então se pôs a percorrer colinas e várzeas, páramos e pântanos, enquanto Alvor fazia o suficiente para acompanhá-lo. Bem, tempo não tenho para ficar mais contigo. Devo, afinal, colocar abaixo uns abetos antes de seguir ao lavadouro e secar as roupas. Segue, porém, ao largo da colina, e encontrarás meninas lavando roupas. Dali, não terás de caminhar muito antes de chegar ao castelo de Soria Moria. Pouco demorou para que Alvor encontrasse as meninas que lavavam as roupas. Elas logo lhe perguntaram se trazia notícias do vento do oeste, que deveria secar as peças para o casamento. Sim, respondeu Alvor. Foi apenas derrubar uns abetos. Não tardará até que esteja aqui. Em seguida, ele quis saber como chegar até o castelo de Soria Moria, ao que as meninas o puseram no caminho certo. Chegando lá, Alvor viu o castelo tão cheio de cavalos e pessoas, que até parecia um enxame. O rapaz, porém, ficara tão esfalfado por acompanhar o vento do oeste pelos arbustos e atoleiros, que se manteve à parte da multidão até o dia derradeiro, quando ao meio-dia haveria um banquete. Chegava então, segundo a prática e os costumes, a hora de brindarem todos a noiva, e as jovens ali presentes, e o escansão encheu as taças da noiva, e do noivo, dos cavaleiros e dos servos, vindo enfim, depois de muito tempo, até Alvor. O rapaz brindou a saúde da noiva, e das jovens, e, depois, deixou cair dentro da taça, o anel que a princesa colocara em seu dedo quando sentados à beira d'água. Em seguida, ordenou que o escansão oferecesse a taça à princesa em seu nome, e a saudasse. Da mesa, a princesa ergueu-se de pronto, e perguntou: quem seria mais digno de tomar para si uma de nós? Aquele que dos trolls nos fez livres, ou quem aqui senta na condição de noivo? Quanto a isso, pensaram todos, só poderia haver uma opinião. E, quando Alvor tomou conhecimento do que foi dito, pouco teve de esperar antes de livrar-se de seus farrapos, e assumir as roupas de noivo. Sim, é ele mesmo, bradou a princesa mais jovem ao pousar o olhar em Alvor. Então, lançou outro pela janela, e celebrou seu casamento com o rapaz.